Boa noite, Pulga. O primeiro a entrar, meu amigo. Sempre prestigiando a gente aí. Vamos lá, vamos lá. Vou deixar a galera entrar aí. Escuta essa raiva aí. Boa noite, boa noite, boa noite, Sergião, boa noite, Lari. Boa noite, Pulga. Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá o som? Fala aí. Olá, olá. Oi, Jana. Beleza, beleza, Sergião? Beleza. Fala, Maurão. Beleza, meu amigo? Quanto tempo? Oi, Lilian. O pessoal entrando aí. Boa noite, boa noite. Olha o Igor aí da Biorritmo. Fala, galera. Ô, Tiagão. Tiagão entrou aí, Ribas. Isso aí, boa noite, galera. Fala, Diego. Boa noite, Paula. Tudo bem? Boa noite, Saviola. Maurão, eu e Ribas hoje aqui, meu amigo. Boa noite, Ingrid. Boa noite, galera. Boa noite, ela. Fala. Galera, enquanto o pessoal vai entrando aí, não esquece, já compartilha no aviãozinho aí. Vou até compartilhar aqui também com mais pessoas, para mais pessoas entrarem na live. Vamos compartilhar aí, estou enviando aqui. Vamos ver aqui. Isso aí, galera. Boa noite, pessoal entrando aí. Já já vou chamar meu convidado aqui, Thiago Ribas. Thiago é uma fera aí da nossa área. Galera, enquanto o pessoal vai entrando aí, lembra de clicar no coraçãozinho, aperta aí, coraçãozinho, o Instagram impulsiona mais, vai chegar a mensagem para mais pessoas. Lembra também de compartilhar o aviãozinho aí. E a gente já vai começar, pessoal. E aí, Marília, Thaís. Conseguiu sair, tá na academia ainda, mano? Sabe onde vai parar? Curtindo Engenheiros do Havaí. Aí, Tiagão, fala pra Diogo entrar aí que tá no Engenheiros aqui. Fala, Cris. Pô, cara. Fala, Ribas. Pô, galera, até vou comentar aqui, cara, porque tô muito feliz. Estava aqui me preparando pra live e acabei de receber um presente do amigo meu aqui, esse livro chamado Fora do Comum. Né, e ele deixou uma mensagem bem bacana para mim, né? Ele falou: para meu irmão, amigo e irmão Rodrigo Saviolo, que ensina e ajuda pessoas a serem fora do comum, né? Como você, com carinho do seu amigo e irmão Christian Chiaranda. Cris, muito obrigado, cara. Fiquei muito feliz, cara, com o presente aqui, com a dedicatória, e me motivou mais ainda a fazer a live aqui, essa semana inteira de lives. Realizar esse projeto aqui em busca de ajudar o maior número de pessoas possíveis. Fala, Letícia, fala, Thaís, fala, Jaime. Pô, Jaime, beleza? Seja bem-vindo. Julião. Isso aí, galera. 9:05, vou pausar a música aqui agora. Beleza, galerinha. Vamos começar, vamos dar início aqui. Pessoal, antes de chamar meu convidado, Thiago Ribas, eu queria contar, boa noite, Dani, eu queria contar um pouco para vocês o porquê de fazer essa semana de lives, né, o que tá surgindo na minha cabeça aqui, queria dividir com vocês um pouquinho de tudo isso, tá? Bom, tô há 20 anos no mercado, trabalho há muito tempo, passei por diversos setores, fui estagiário, professor de musculação, professor de ginástica, personal trainer, trabalhei fora do mercado, voltei pro mercado e faz 6 anos que eu trabalho aqui agora dentro do X-Prime.
Uma queixa que eu ouvi muito durante toda a minha trajetória foi que nossa área não é reconhecida e a gente não ganha o quanto deveria. Que outras áreas da saúde, elas acabam sendo mais reconhecidas e ganham mais. E, então essas são duas queixas que eu ouço com muita frequência. E aí a primeira pergunta que eu falo, né, que eu faço, será que nós somos perseguidos, né? Existe uma conspiração contra nós e por isso que a gente não é reconhecido e por isso que a gente não ganha tanto quanto deveria? Ou será que a gente erra em algum ponto? E aí? Faz uma reflexão com você. Como que você trabalha hoje? Como que é o seu trabalho? Como que é o trabalho da maioria das pessoas dentro da nossa área? Será que é uma conspiração contra a área de educação física? E por isso que a gente não é reconhecido? Ou será que a gente está falhando em algum ponto? Eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade e ser humilde para entender algumas coisas, entender aonde a gente pode melhorar. A gente entendendo isso, a gente tem como avançar. E com toda esta pandemia, né, com tudo isso que aconteceu, a gente tem uma possibilidade única nas nossas mãos, que é as pessoas mais preocupadas com a sua imunidade em decorrência de um vírus que não tem vacina, não tem remédio. Então muitas pessoas estão ligadas, né, à questão aí da saúde, que hoje em dia as pessoas procuram muito a nossa área, mas pela estética. Embora venham se aumentando as pessoas que procuram por causa da saúde, não é tanto ainda. Mas será que a gente não erra na comunicação com essas pessoas também? Onde será que a gente está errando? O que será que está acontecendo? Boa noite, Matheus. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Então, aonde será que a gente está errando? Então, vamos ser humildes. Vamos tentar entender. Essa semana eu quero provocar isso em todos vocês e os demais profissionais da nossa área. Que a gente precisa ter humildade, entender os pontos positivos, o que a gente vem fazendo bem e quais são os pontos que a gente precisa melhorar para potencializar essa área. Porque as pessoas que treinam são pessoas melhores. Então a gente precisa levar a nossa mensagem para mais pessoas, para aumentar o número de praticantes de atividade física no Brasil. Hoje apenas 4% da população brasileira faz atividade física em academia. E a gente precisa aumentar esse número. Para aumentar esse número, a gente precisa melhorar em um monte de aspecto. Ah, Rodrigo, mas a gente não faz um bom trabalho? Na grande maioria, não. Vamos ser sinceros. Vamos ter humildade intelectual e tentar entender aonde a gente pode melhorar para potencializar a nossa área e mudar a história da educação física no Brasil. Quem sabe no mundo, né, atingir o maior número de pessoas, mudar a vida das pessoas através da prática de atividade física. Boa noite, Ju. Então, galera, a gente precisa avançar. E essa semana aqui eu vou estar com vários convidados, pessoas de dentro da área, pessoas de fora da área, para mudar a sua visão, para que você amplie a sua mente para novos comportamentos, novas competências para que a gente potencialize a nossa área. Então é isso, galera. Essa semana é para isso, para abrir a mente. A gente tem que ser humilde, entender onde a gente pode melhorar, tanto de comportamento quanto de competência, para que a nossa área seja realmente reconhecida e a gente mereça o reconhecimento e mereça ganhar mais. Se a gente não está ganhando e a gente não é reconhecido, a culpa é nossa. Temos que ser responsáveis. O meu convidado de amanhã está aqui também, Stefano, seja bem-vindo, meu amigo. Depois no finalzinho da live eu vou falar sobre o Stefano, que vai estar aqui com a gente amanhã, já dando um spoiler aí de quem vai estar aqui com a gente amanhã. Então é isso, galera. Essa semana é para isso, tá? E eu não vou parar aqui. Nessa semana. Tem projeto na sequência para a gente mudar a cabeça do educador físico e a gente potencializar a nossa área. Para que a gente potencialize a nossa área, a gente precisa levar essa mensagem para mais pessoas. Estamos em 30 pessoas aqui na nossa live agora. Se cada um de vocês enviar para 3 pessoas, a gente pode chegar aí a 50, 60, 70 pessoas aqui e levar essa informação para o maior número de pessoas. Então clica no aviãozinho aí, galera, e compartilha essa live. E eu vou chamar meu convidado. Antes de chamar meu convidado, eu quero apresentar ele. O nome dele é Thiago Ribas, tá? Atualmente ele é consultor corporativo dentro da X-Prime.
O Thiago, ele fez o mestrado dele relacionado à atividade física e o dinheiro, o tema de hoje. Então é um cara que vai vir aqui que, além da prática na nossa área, ele tem a teoria, ele tem embasamento para falar sobre o assunto que nós vamos tratar. O Thiago é especialista em fisiologia do exercício, ele fez bacharel em ciências do esporte na UEL, lá em Londrina. O Thiago é coach pelo IPC. Mas independente do currículo do Thiago, de tudo isso que está escrito, o Thiago é uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa super dedicada, sempre empenhada, sempre com essa missão da educação física. E eu admiro muito o Thiago. O Thiago tinha um ótimo emprego, um ótimo salário, e o Thiago quis sair desse local que trabalhava já há alguns anos, incomodado, porque ele queria crescer, queria alcançar novos ares, né, levar essa mensagem para mais pessoas, e dentro da onde ele estava, ele chegou no ápice, ele não conseguia mais avançar, embora tivesse uma baita estabilidade, um baita emprego, trabalhava numa baita empresa, e ele abriu mão disso tudo para vir para um outro mercado, para poder empreender e levar a mensagem da educação física, né, da prática de atividade física para mais pessoas. E agora eu vou convidar o Thiago para vir aqui com a gente, né, e tratar desse tema, atividade física em dinheiro. Eu quero que vocês vão ter vários insights aí. Fala, Tom, beleza, meu amigo? Tamo junto, cara. Tom, gerente técnico da Rede X-Prime, parceiraço, tá nessa missão junto com a gente aí de levar, potencializar a nossa área. Galera, não esquece, compartilha aí, vamos subir o número, ó, 35, já tá dando certo, hein? Vocês compartilharam a live com mais pessoas, compartilha com seus amigos aí da educação física. Não esquece de apertar o coraçãozinho. Se você fica bombeando o coraçãozinho, o Instagram também coloca a nossa live lá nos primeiros colocados, e as pessoas também entram e acessam, e a gente consegue levar para mais pessoas. Olha, 36 pessoas, galera. Vai lá, compartilha aí. Vou chamar o Thiago Ribas. Vamos lá, aguardar meu amigo. Fala aí, Rodrigo. Fala, Ribas, tudo bem, meu amigo? Bem, tudo bem? Obrigado pelo convite aí, apresentação aí. Não precisava tanto. Isso, é merecido, cara. Quando a pessoa merece, a gente tem que falar mesmo, cara. Você sabe quanto eu te admiro aí, e sei da Valeu, sua cara. missão, da sua vontade aí em ajudar as pessoas através da prática de atividade física. E vai ser muito legal ter você aqui hoje. Muito obrigado por aceitar o convite, o desafio, né? Segunda-feira, 9 horas da noite, não é para qualquer um. E vamos trocar ideia com esse pessoal. Antes de a gente entrar no É. tema, Ribas, eu gostaria de que você me respondesse uma pergunta. Por que você escolheu educação física? Bom, é uma história bem bacana. Lá atrás, como eu quase fui jogador de futebol, né, tive uma trajetória como atleta nas categorias de base aí, tentando ser jogador, e quando eu decidi não continuar tentando, sempre gostei de estudar, sempre gostei da área de biológicas, e eu pensei em ciência do esporte, nem pensei em educação física na época, porque esse curso era um curso novo, que visava você atuar mais na área esportiva, e eu queria mais trabalhar como gestor esportivo, né? E aí, no decorrer do curso, a gente passou uma dificuldade, aí eu precisei começar a trabalhar, e na época, a única empresa que conseguia remunerar o estagiário era o setor fitness, né? Eram as academias. E eu comecei a atuar como estagiário lá em Londrina e me apaixonei pela área e fui crescendo ali dentro. Daqui a pouco já me tornei coordenador do setor de musculação da academia, já comecei a me relacionar com as pessoas da cidade, a academia foi crescendo, eu comecei a trabalhar, me aprofundar mais em treinamento esportivo, que eu sempre gostei, né? E aí eu comecei a arrumar alguns clientes de personal, isso foi crescendo junto com a questão da liderança e da gestão do meu setor na academia, e aí foi assim que começou a minha história, né? Mas como eu sempre gostei dessa parte de gestão, eu sempre gostei muito de economia, né, de empreendedorismo, eu sou aí um adepto do liberalismo, né, dessa questão empreendedora, né, de liderança, então isso foi me despertando, né? E aí, como você disse aí no meu último emprego, a gente enxergava
uma certa dificuldade, né, em ter apoio, né, aos nossos projetos de investimento para esse fim, né? E eu observava certas situações e me incomodava um pouco, né? Nós víamos diversos profissionais da saúde tendo como fator obrigatório nas empresas, nas áreas da saúde, na área da saúde das grandes empresas, profissionais como técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, e não é obrigatório ter um profissional de educação física, né? E aí, como eu trabalhava num centro de saúde que é um braço dessa empresa, eu comecei a falar, peraí, como que eu vou conseguir provar a eficácia da minha área? Como que eu vou conseguir angariar recursos para os projetos, né? E foi daí que veio essa interrogação, né? Será que a atividade física ela é uma ferramenta que pode ser monetizada? Porque, por exemplo, se você está com o teu orçamento comprometido, você sabe que se você reduzir um pouco o teu consumo, seja ele qual for, você consegue mensurar, ou pelo menos ter uma estimativa muito próxima daquilo que você pensa em economizar, né? E com isso, quanto que você vai ter de economia no ano. A atividade física, o discurso sempre foi o mesmo. Ah, todo mundo sabe que é bom, legal, bacana, mas e aí? Qual que é o retorno? Né? Porque nós temos que ser realistas, né? Achei bem bacana esse convite seu, essa sua iniciativa de mudar um pouco a mentalidade do profissional de educação física, né? O profissional de educação física na verdade, acredito que os profissionais da saúde de maneira geral são tanto quanto apaixonados, né? Até um pouco de culpa do sistema, nós vivemos num sistema assistencialista no Brasil, que tem uma cultura assistencialista. Então, essa visão de negócio, ela fica um pouco a par do profissional da saúde, né? E isso precisa mudar, né? Essa visão, essa mentalidade de negócio, de gestão, de economia, conseguir ter ferramentas para mensurar isso, eu fui muito feliz. Fui muito feliz porque eu comecei a encontrar estudos, encontrar gente muito boa pesquisando no Brasil, pouquíssimas pessoas, mas eu encontrei, e segui nessa linha. Deixa eu falar um negócio aqui, Ribas, que é importante. Olha a diferença, galera, de postura do Ribas. Eu falei aqui no começo da live que os profissionais de educação física reclamam, né, que não são reconhecidos e que não ganham tanto quanto deveriam. Ok? Falei isso. O Ribas, inconformado com isso, né, vendo que dentro da empresa existiam profissionais de outras áreas da saúde que eram obrigatórios, né, que precisava ter esses profissionais lá, e o educador físico não era um deles obrigatório, ele foi atrás de buscar mais informações, né, estudar mais a respeito do assunto, e até aí acho que surgiu a ideia, né, de estudar o impacto da atividade física na economia. Então, ou seja, ele se mexeu para estudar, entender, para aí sim trazer informações para levar isso para que o empresário tente, né, veja que é obrigatório ter um profissional de educação física. Então, acho que fala um pouco disso, Ribas. Foi daí que veio a sua ideia de estudar o impacto da atividade física na economia? Exatamente. Um dos meus propósitos é que a gente consiga levantar essa bandeira que um dia, assim como um técnico de enfermagem é obrigatório numa empresa de médio ou grande porte, um profissional de educação física também o seja, ou um serviço terceirizado por uma empresa de qualidade de vida, uma empresa que presta serviços com relação à atividade física, desde educar o colaborador até projetos práticos de fato, né? Que vocês vão ver durante a nossa live que argumentos não faltam, né, para o empresário. Porque, galera, no fim das contas é money, né? Que manda é isso. Dinheiro não adianta, pessoal. É o dinheiro que vai construir a academia, é o dinheiro que vai construir o hospital, é o dinheiro que vai construir a creche, é o dinheiro que vai fazer as ações filantrópicas de cunho social. Então, se a gente consegue provar através do mecanismo, que é um mecanismo muito simples, né? Que basta a pessoa ter um pouquinho de disciplina e adquirir esse hábito, ela vai conseguir ter um retorno financeiro. E se isso for sendo somado, o retorno é bem significativo, na verdade, né? O poder da atividade física em reduzir custo na ponta, no médio e longo prazo. Legal, Ribas. Então, galera, aqui já um primeiro exemplo, né, para que todos levem, né? Então, ao invés de reclamar, se queixar,
tente buscar alternativas, né, para que a gente seja mais reconhecido e consiga ter destaque. E é engraçado, né, que lá atrás o Ribas, né, estudou educação física e agora um tempo atrás fez o mestrado dele e hoje o emprego dele, ele conseguiu um emprego com a gente por causa desse conhecimento, esse inconformismo, né? Teve a possibilidade de ele sair da onde ele estava, que ele tomou a decisão antes até de ter o emprego com a gente, mas possibilitou ele estar aqui com a gente trabalhando, né, nessa questão corporativa, cara. Muito legal, Ribas. E conta um pouco pra gente, né, como foi esse estudo, né? Se tem ou não tem realmente. Todo mundo sabe que melhora, que a pessoa se torna mais saudável, fica menos doente, mas você conseguiu provar isso na prática? Conta um pouco do estudo, qual o impacto realmente que teve, explica pra gente um pouco. Tá. Bom, como eu falei no começo, o que despertou foi justamente isso, né? Essa dificuldade de provar e de enxergar, muitas vezes, nada contra, né, os colegas da fisioterapia, mas quem está dentro das empresas dando ginástica laboral, na maioria dos casos, são fisioterapeutas que têm empresas que prestam esse serviço. E só ficava aquela coisa da ginástica laboral, e por que não ter algo que possa dar... A ginástica laboral não que ela não seja importante, mas ainda a gente não tem resultados massivos que comprovem a eficácia de se justificar um investimento pesado nessa linha. Eu acredito que deve sim ter ginástica laboral, mas também um outro incentivo em cima disso. E aí eu comecei a estudar, né? Basicamente, a minha ideia surgiu lá por meados de 2015, que eu comecei a ficar com essa pulga atrás da orelha. Aí eu encontrei um grupo de pesquisa da Unesp que estava fazendo algo semelhante, né? Eles estavam fazendo uma pesquisa no SUS, avaliando o impacto do nível de atividade física no SUS, né? E aí tinha uma disciplina no mestrado e no programa de mestrado e doutorado da Unesp, da doutora Jamile Codogno, e eu fui até ela, pedi para assistir a aula como ouvinte, né? E ela me liberou espaço, fui assistir a aula e lá despertou ainda mais, troquei algumas figurinhas com ela. Isso despertou, deu uma amornada, mas isso sempre ali. Aí eu tentei fazer um mestrado na área de gestão, né? Mas na época os recursos que eu tinha eu não conseguia, aí fui para a área da educação física, conversei com uma orientadora, expliquei as minhas intenções, escrevi um projeto, consegui entrar e tive um espaço aberto nessa empresa da qual eu trabalhei, que é uma empresa metalúrgica muito grande, e falei, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Eu apliquei algumas ferramentas de avaliação e comecei o meu estudo. E foi assim que tudo começou. E aí a gente pode ir falando dos resultados aí. O que você quiser saber, eu vou esclarecendo com o pessoal aí. Eu quero sim, né? Eu quero que você explique um pouco, né, como que foi o seu estudo, né, e qual o impacto dessa informação aí, né, para a gente aí, profissional de educação física, como que a gente pode utilizar essa informação. E já que é base científica, né? Você estudou, fez os grupos aí, você estou por dentro, né? Mas conta para o pessoal entender qual foi o estudo aí, como você dividiu isso para provar. Tá, então eu tive essa ideia, né? Como é um mestrado na área da saúde, né? Eu precisei de um viés de saúde. E aí meu trabalho ficou duplo, na verdade, né? Então eu estudei um viés de saúde, o impacto da atividade física num viés de saúde e num viés financeiro. Então, eu quis avaliar o impacto do nível da atividade física daqueles trabalhadores nos sintomas osteomusculares e nos custos que eles tiveram, porque uma empresa dessa, ela oferece plano de saúde aos colaboradores. Alguns cargos reembolso de medicamento, consultas particulares, enfim, tem um custo lá. Medicamentos, tarifas, procedimentos, internações, uma série de coisas. A única coisa que eu excluí desse estudo foram cirurgias, porque senão ele dá um gap muito diferente nesse sentido. O único custo que eu excluí foi esse, mas eu avaliei o impacto disso nos sintomas osteomusculares e nos custos, né, nos custos médicos dessa empresa no decorrer de um ano. Então eu dividi esses trabalhadores em dois grupos, então eu avaliei dois grupos, eu peguei uma parcela que trabalhava na linha de produção e uma parcela que trabalhava no escritório e fiz uma correlação interna. Eu não cruzei os grupos, mas fiz uma correlação interna, que isso aí dá para fazer estudo de doutorado e vai embora, mas eu quis só saber o impacto do nível de atividade física
Aí a coisa foi andando e a ferramenta que eu avaliei, ela divide o nível de atividade física em três. Atividade física ocupacional, atividade física realizada no lazer, só que como locomoção, que é como se fosse a pessoa ir embora para casa dela caminhando, não é uma atividade física sistematizada. E a Tá. prática regular de atividade física ou esportiva no lazer. Então são três domínios. Aí eu apliquei, depois eu joguei numa estatística e dividi em quartis, né? Primeiro quartil sedentário, segundo e terceiro quartis moderadamente ativos e quarto quartis os fisicamente ativos. E aí, cara, aí comecei a cruzar os dados lá e comecei já a ver os resultados que de imediato. E muito interessante. O primeiro deles foi que a atividade física laboral, ela não apresenta um fator protetor ao trabalhador, né? Isso aí a gente vai entrar numa contextualização que eles chamam de o paradoxo da atividade física, né? Você pode perguntar, poxa vida, um metalúrgico, o cara tem uma atividade física extrema, o cara não para. Só que entra num conceito do paradoxo da atividade física, que essa atividade física laboral ela não é considerada uma atividade física como um fator protetor. Que muitas vezes ela não atinge uma intensidade adequada para promover uma adaptação, só que como ela é altamente repetitiva, muitas vezes muito cíclica, às vezes não dá tempo de ter uma recuperação semanal adequada e essa atividade física pode se tornar lesiva. Em contrapartida, o exercício físico realizado de maneira regular, por exemplo, uma academia, foi a atividade física que promoveu o fator de proteção, ou seja, os índices de severidade de sintoma osteomuscular foram menores para quem tinha o nível de atividade física no lazer mais elevado, ou seja, aqueles trabalhadores que praticavam atividade física de forma regular em academias, enfim. E aí Aqui, depois nós fomos para custos. aqui tem uma informação importante, então, para quem está assistindo, né, cara? Porque às vezes a gente conversa com alguma pessoa, eu não vou na academia porque o meu trabalho ele é muito ativo. Mas, na verdade, pelo que você está me Exatamente. falando, não adianta nada, né? Porque se não for algo programado, que tem uma intensidade adequada, né, para causar as modificações estruturais aí no corpo e a gente ter os benefícios do ganho de massa muscular, da perda de gordura, quer dizer, não adianta nada. Então, Não você, adianta nada. profissional que está aqui, quando É, conversar com qualquer outra pessoa, né, que está procurando atividade física, ela fala para você, não, meu trabalho já é ativo, eu não preciso disso. Você tem dados agora do trabalho do Thiago, do Ribas, né, mostrando que o cara ter um trabalho ativo não significa nada com relação à saúde, né, das doenças e tudo mais. Seria isso, Ribas? dependendo do setor que ele trabalha e dos movimentos, né? Claro que o fator de caminhar, de se mover, sempre vai ser considerado uma É. atividade física, mas ela não promove o efeito protetor que o treino causa adaptação e protege. Vamos trazer para ser didático. Você imagina aí uma articulação do ombro, por exemplo, tá? Então, o cidadão fica fazendo esse movimento aqui várias vezes ao dia, várias horas, e você tem um indivíduo que não treina fazendo esse movimento, aí você tem aquele sujeito que vai para a academia e desenvolve o deltoide com elevação lateral, com desenvolvimento, manguito rotador. Então ele prepara essa articulação dele com uma intensidade um pouco mais elevada, que promove uma adaptação à fibra muscular e à articulação, que vai proteger ele dessa. É como se fosse o treino e o jogo. Você entendeu? Então, assim, o treino é o treino e lá na hora do vamos ver no trabalho é o jogo. Então é o treino que protege. A mesma coisa o boleirão no final de semana. O cara vai lá, Legal. só joga de sábado, muitas vezes ele se machuca, agora o cara que se prepara, se condiciona, tem uma chance de se lesionar muito menor. Basicamente é isso, Rodrigo. Legal. Antes de avançar, Ribas, a gente está com. O pessoal, pelos comentários, estão curtindo bastante. A gente está com 36 pessoas na sala aí. Galera, Legal? compartilha, clica no aviãozinho aí, compartilha a live com pelo menos mais 3 pessoas aí, para a gente levar essa informação. Vocês estão vendo a qualidade da informação que vocês estão tendo aqui hoje. Manda bala, Ribas, Tá. continua. E aí, né, as pessoas podem estar se perguntando, pô, mas o cara não vai falar de dinheiro, né? Vou sim. Vocês Vamos. imaginam que uma cirurgia de tendão de ligamento, de manguito rotador. Vocês imaginam quanto custa para uma empresa um funcionário que precisa fazer uma cirurgia de tendão. E deve custar
aí na casa dos 30 mil, 40, 50, dependendo da cirurgia de coluna, chega a custar 120, 150 mil reais. Então você promove um fator protetor aí considerável nessas articulações aí, e a gente conseguiu provar isso. E aí quando nós fomos lá fazer a correlação do nível de atividade física com os custos médicos gerados naquele ano, aí a surpresa foi melhor ainda, né? Porque, para você ter uma ideia, no setor produtivo da empresa, aqueles funcionários que trabalhavam na linha de produção, os trabalhadores sedentários gastaram 97% a mais do que os trabalhadores fisicamente ativos. Tá? Caramba, 97%? Então, 97%. Eu não lembro aqui agora o número per capita, vocês vão me perdoar, mas deu um número considerável aí. Mas depois a gente tem outros estudos que eu vou citar aqui para vocês terem noção de quanto que é isso, né? E no escritório, né, no setor administrativo, essa diferença foi... Segura aí, antes de avançar para o escritório. Então, o cara da fábrica lá, o cara que não fazia atividade física, só tinha atividade física do trabalho, e o cara que tinha atividade física do trabalho mais atividade programada, esse cara que não treinava programadamente, gastava 97%, dava 97% a mais de custo em questões de saúde em relação desse cara aqui, seria isso? Isso mesmo. E não para por aí. Aí a gente avaliou também absenteísmo, né? O absenteísmo são as horas que o cara não produz. São vários motivos, tá? Então, existe um índice chamado índice de absenteísmo. Absenteísmo é o cara faltar do trabalho, Ribas? Desculpa. O cara faltar, por algum motivo não ir trabalhar, ele perder horas de trabalho, tá? Hoje existe também o presenteísmo, que ocorre muito, mas isso eu não estudei, que é o cara que está no trabalho, mas por algum motivo de saúde ele não está produzindo. Mas vamos lá. O índice de absenteísmo, me perdoe, ele é mensurado em tutu, em dinheiro. Tá? Então, para você ter uma ideia, nessa empresa, uma hora de absenteísmo gerava um custo de quase 11 dólares e 50 centavos de dólar para essa empresa. Então, você imagina o custo disso. E, de novo, e ainda reforçado pela literatura, é muito engraçado isso. O nível de atividade física ele tem uma correlação inversa com o índice de absenteísmo. Ou seja, quanto maior é o nível de atividade física, menor é o índice de absenteísmo. Então, esse número disparou no meu estudo e também foi significativo. Então, os trabalhadores ativos fisicamente tiveram uma produtividade muito maior do que os sedentários. Cara, e é interessante, né? Que é mais um dado, galera, para vocês que estão aqui na hora de conversar com um cliente, um potencial cliente, o cara, não posso, estou me dedicando ao trabalho. Se você consegue falar sobre esses assuntos, né, que o Ribas está trazendo aqui para nós, você mostra pro cara, você pode quebrar sua empresa porque você pode ter que ser afastado, pode ter um problema aí grave de saúde por não estar treinando. Então, né, olha o grande equívoco, né? Então, se você aprende a se comunicar, né, com o seu cliente e tem informações mais precisas, como que o Ribas está passando aqui, cara, você consegue trazer o cara para você. E não só isso, nós vamos falar de mais coisas, mas continua. E você estudou a mesma coisa do pessoal do escritório também, seria isso? Exatamente. No escritório, os índices de absenteísmo eles não deram tanta diferença, mas isso é explicável, né? São funções que não têm uma exigência física tão grande, é uma exigência mais psíquica, porém os índices de absenteísmo foram um pouco maiores também com os sedentários. Agora os custos tiveram um comportamento bem semelhante, tá? Os custos dos trabalhadores sedentários do escritório foram 64% superiores aos trabalhadores fisicamente ativos. Caramba, cara. Enorme o valor também aí. E você vê, né? Não é só lá embaixo então, né, cara? Em cima também. E por mais que esse cara esteja indo trabalhar, né? Aí deve entrar no que você falou do presenteísmo, né? O cara que não tá bem, esse cara não produz, cara, né? Eu que trabalho dentro do escritório hoje, num cargo gerencial, se eu não tô bem, quando eu não estava treinando, minha produtividade era outra em relação ao que eu tenho hoje. Né? Você me acompanha, você sabe disso, cara. E a gente vê as empresas aí investindo em esporte de alto rendimento, né? Podiam estar investindo muito mais em programas de saúde, atividade física interna, que ia dar muito mais retorno. Lógico que tem empresas onde a marca dela ela se associa bem ao esporte, né? Mas eu quero dizer que
a iniciativa privada só tem a ganhar quando investir nisso. Com certeza, com certeza. E aqui, com esses pontos que você está falando, né, não só a questão do pessoal conversar com possíveis clientes, né, quando vai atender um cara numa academia, que sei lá, o cara entrou para conhecer a academia, o vendedor atendeu, apresentou o professor, dependendo do que se conversa ali, se o cara passa esse tipo de informação, ajuda na venda, ajuda a impactar a vida daquela pessoa, né? No personal também, quando você vai fechar, né, com um aluno de personal, você tem esses dados, você também consegue fechar mais facilmente. E galera, não para aí, né? Você pode empreender, né, montando um programa de atividade física e oferecendo dentro das empresas. E aí, se você tem dados, né, como esse que o Ribas está apresentando para a gente, fica muito mais fácil, né, de você convencer, né, um diretor, né, um presidente, o dono da empresa ali, a colocar esse tipo de trabalho. Então, existe um grande gap aqui que as empresas não oferecem isso, né, e as pessoas reclamam que não ganham dinheiro na nossa área, né, Ribas? E aí que tem um baita buraco, né? Fala um pouco aí. Argumentação, né? Você pode trazer essa argumentação que você vai fazer com que o seu cliente consiga visualizar que a atividade física também é uma forma de ele economizar dinheiro, porque ele vai produzir mais, ele vai usar menos medicação, ele mesmo vai conseguir ganhar mais na empresa dele, porque ele vai trabalhar mais motivado, ele vai trabalhar com a cabeça melhor, ele vai produzir mais, né? Então, fora que ele acaba sendo um exemplo também dentro da empresa. Mas eu acho bem interessante eu trazer aqui uma ferramenta bem bacana, Rodrigo, para a gente tentar deixar essa questão mais palpável, né? Por exemplo, existe uma ferramenta que durante o meu mestrado eu descobri isso e eu achei fantástico. Ela estava disponível gratuitamente, agora não está mais. É um estudo americano da Faculdade da Carolina do Norte. É uma calculadora da atividade física, cara. É fantástico. Então eu fiz um cálculo aqui, eu tenho uma colinha aqui só para vocês entenderem. Eu joguei nessa calculadora lá, que antes ela estava disponível, para vocês terem uma ideia. Se você tem um grupo de trabalhadores, se você tem um grupo de 500 trabalhadores, cujo salário médio deles anual dá $44.600, se houver um aumento de 5% dessa população que se torne ativa fisicamente, ou seja, 25 pessoas, tá? Vai haver uma economia de $64.582 no ano só com esses 5% de trabalhadores que se tornarem ativos. Então essa é uma ferramenta que se 5% dessa população se tornar ativa, vai ter essa economia. E tem um outro estudo, um estudo internacional, onde o Brasil fez parte desse estudo, onde eles quiseram mensurar o impacto do sedentarismo e do nível de atividade física na economia. Tá? Seriam economizados aproximadamente 1,14 bilhões de reais em recursos com saúde, caso o sedentarismo no Brasil fosse 50% menor do que é hoje. Hoje nós temos quase que 65% da população brasileira tem um comportamento sedentário, ou seja, níveis de atividade física muito baixos. Legal. 1,4 bilhões. E, cara, você vê, né, eu tenho postado aí no meu Instagram falado bastante sobre isso, né, que a gente pode ajudar a mudar o mundo com a prática da atividade física. Às vezes deve ter gente que lê, esse cara tá louco, esse cara tá viajando, esse cara tá sonhando. Mas olha os dados que o Ribas apresentou aqui da economia, né? Se aumentasse a quantidade de pessoas treinando, né? A economia que a gente ia ter de grana, quantidade de pessoas obesas, quantidade de pessoas com problemas, com outros tipos de doença advindas, né, da obesidade, que aí vem diabetes, hipertensão, caramba, 4, né? Tudo porque as pessoas não treinam. Então, né, se a gente conseguir levar a mensagem, né, para o maior número possível de pessoas, e para isso a gente precisa de mais informações, fazer o que o Ribas fez, né, que se conformou com a situação de ver dentro da empresa outros profissionais e foi estudar isso, né, e hoje possibilita até o trabalho que ele está desenvolvendo junto da rede X-Prime, que é junto das empresas, né, depois eu quero que você conte um pouco. Então, galera, só que a gente precisa sair da casinha, né? Deixar de reclamar, deixar de ficar criticando tudo, né? Tipo, nós somos perseguidos. Não, a gente está errando.
Então a gente tem que ser humilde, desenvolver novos comportamentos e novas competências para que a gente consiga avançar. Fala, Riba. Tudo é o poder da argumentação, né? Então, se você tem conhecimento, você consegue argumentar, né? E aí utilizar outras técnicas, essas que você vem ensinando aí com muita qualidade aí, né, desenvolvendo o seu trabalho nas suas redes sociais, né? Trazendo um pouco dessa linguagem mais mercadológica para o profissional de educação física, né? E é questão de mudar um pouco essa mentalidade. Ah, eu não sou vendedor. Pô, por que não? Sabe? Você tem que vender, você está vendendo um produto que melhora a vida do cara. Você está vendendo um produto que salva a vida do sujeito. Galera, cara, é que assim, a pandemia não está falando dos dados do sedentarismo, mas vocês, o que não é o sedentarismo, ele não é considerado uma doença, mas ele é preditor das doenças que estão mais sofrendo na pandemia. Né? O sedentarismo já é o quarto fator de mortalidade global, porque ele é fator primário para desenvolvimento de obesidade. Aí entre a obesidade e o diabetes tipo 2 tem um problema silenciosíssimo, mas que começa a causar subinflamações agudas, que é a resistência insulínica. Aí, junto disso, o cara já vai ficando hipertenso. Então aqui ele já está com 4 doenças praticamente silenciosas, que com a prática regular de atividade física ele conseguiria controlar esses índices atrelado a uma alimentação mais adequada. E nós não estamos falando de estética aqui, tá, pessoal? Aquela barriguinha aí que todo mundo, que a maioria das pessoas aí tem, não estou falando em estética aqui, tá? Porque uma sessão de atividade física bem feita já promove benefícios para as próximas 48 horas. Você imagina se um cara que é hipertenso e não sabe, ele pratica uma atividade física, ele tem uma hipotensão pós-exercício, ele tem um fator protetor de 48 horas ali. Tá? Aí entram outras questões, né? Fazer check-up anualmente e tal, mas é pensar no médio e longo prazo, né? De mudança de comportamento, que a atividade física faz essa diferença. E qual que é o impacto prático nessa informação para que os profissionais consigam justificar, consigam ter argumentos? São diversos. Consegue justificar investimento em projetos. Se você quer vender o teu serviço para uma empresa, tem esses dados, estão disponíveis aí, tá? Vários dados. Justificar a redução do consumo de medicamentos, né? Se você consegue reduzir a dosagem de um crônico de 75 miligramas para 25 miligramas, e isso o exercício físico tem um potencial, você já tem uma redução. Pensa aí em 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, né? Outra coisa, com o aumento da expectativa de vida, a atividade física consegue melhorar a autonomia do idoso. Idoso autônomo, geralmente são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, porque já estão aposentados. A vida econômica desse idoso vai aumentar, ou seja, ele vai consumir mais, ele vai gastar mais, vai movimentar a economia. Então você vai dar qualidade de vida e autonomia para esse idoso. O que mais? E eles vão se manter economicamente ativos por mais tempo. Valorização do profissional. Então são vários argumentos. Sai daquela coisa, faz bem. Tá, faz bem? Quanto faz bem? Entendeu? Então começa a mudar um pouco o discurso, sabe? Fica mais embasado. Então a gente já tem um olhar. São 1,14 bilhões de reais que o Estado conseguiria economizar se a gente conseguisse sair de 65% vamos colocar 70% da população brasileira para 35%, 40% da população brasileira, o Estado já teria uma economia de 1,14 bilhões. É bastante grana, eu acho. Puta que pariu, cara. Quando eu falo que dá pra gente mudar o mundo com atividade física, então, não é à toa, galera. Então, assim... Eu vou trazer outro dado aqui, tá? Porque, assim, vamos só conceituar um pouco, que eu não sei se tem pessoas que não são educadoras e profissionais de educação física aqui assistindo. O que é o sedentarismo, tá, gente? São pessoas que têm uma prática de atividade física ou nenhuma, mas se tem uma atividade física abaixo de 150 minutos de atividade física por semana, tá? Então, às vezes a pessoa faz aquela caminhada, tal, mas não de forma regular. Então, para que você se torne um sujeito fisicamente ativo, você precisa acumular na sua semana pelo menos 150 minutos de atividade física. Antes era leve, mas agora isso já mudou. Essa atividade física ela já tem que ser de moderada, pelo menos 150 minutos de atividade física moderada na semana, ou pelo menos 100 a 120 minutos por semana de atividade física intensa.
e os estudos estão trazendo resultados de que atividades físicas mais intensas são os que têm os melhores resultados. Só que se você é um sujeito pouquíssimo ativo ou sedentário, comece pouco, porque tem estudos que já mostram que caminhadas realizadas de forma acelerada, tá? Caminhadas que são realizadas de forma acelerada, mesmo a caminhada, ela tem benefício também no custo. Pacientes do SUS que caminhavam, que estavam inseridos num grupo de pessoas que caminhavam de forma mais regular do que outras, tem um potencial 41% menor, tá, de não atingir aquele grupo que gastava mais dinheiro. Tá? Então, caminhando, você já consegue reduzir custo. E se apenas um MET, ou seja, se apenas um MET de atividade física, que é outra medida, fosse elevado para pessoas normais, sobrepesos e obesos, nós teríamos a seguinte redução de custo anual. Pessoas normais, $3.200 per capita. No sobrepeso, $4.250 per capita. E nos obesos, $6.100 per capita, com apenas um MET de aumento do nível de atividade física per capita para esses grupos. É muita coisa. Cara, você está falando aqui, né? Estou vendo os comentários, né? E teve uns comentários interessantes. E o pessoal está falando muito que muitos profissionais vendem muito estética e esquecem de vender saúde, né? E às vezes é o que ele faz que ele vende também e tudo mais. Galera, cabe a nós mudarmos isso. Não fica terceirizando a culpa para esses profissionais que fazem isso. Você que está aqui, está tendo acesso às informações, concorda com isso? O que você vai fazer para ajudar a mudar a mentalidade desses caras? Vocês que estão aqui e estão tendo essas informações, vocês precisam falar mais a respeito disso. Ou nas redes sociais, ou no seu ambiente de trabalho, com os seus alunos. Então, quanto mais nós falamos do que é positivo, mais o positivo se espalha. Então, nós não podemos focar no ruim, no que o profissional faz de ruim. Porque se a gente foca no ruim, a gente fica, infelizmente isso, infelizmente aquilo. A gente não sai desse ciclo. Então você precisa falar de coisas positivas. Então não é infelizmente. Felizmente nós estamos tendo essa live e as informações são positivas e nós vamos passar a falar mais disso. Não fica com vitimismo, senão a gente fica com vitimismo. Infelizmente, felizmente. Não é infelizmente, felizmente a gente trabalha numa puta área bacana, tem um monte de informação de qualidade. Basta a gente buscar mais, falar mais sobre isso, fazer o que a gente está fazendo aqui. Eu não gosto de fazer live. Fala com as pessoas no seu trabalho, fala com as pessoas no seu ambiente, fala com os seus clientes, mostre esses dados, fala sobre isso, galera. É isso que tem que mudar. Chega de vitimismo, chega de mimimi, galera. Vamos para cima. Vamos vender saúde, vamos mostrar pra galera que isso funciona, que isso muda o mundo. Né? Tem informação pra caramba. É essa atitude que nós temos que ter. Essa semana toda nós vamos trabalhar em cima disso. E mudar esse mindset. Fazer como o Ribas fez, foi lá estudar para poder falar sobre isso, possibilitou ele ter o trabalho que ele tem hoje e está tentando desenvolver isso dentro das empresas. Então chega disso, galera. Chega! É isso que nós vamos ter essa semana e não vai parar nessa semana. E se a gente começar a trabalhar dessa maneira, a gente muda o mercado, a gente muda a nossa área, a gente vai ser mais reconhecido, vai ser obrigatória a presença do educador físico dentro dos estabelecimentos, a gente vai ganhar mais, porque o que a gente faz é nobre. A gente não deixa o cara ficar doente, a gente não deixa o cara faltar do trabalho, a empresa ganha mais dinheiro, o governo economiza mais dinheiro. Então, assim, quando a gente começar a mostrar que tá aqui, né, igual o Rivas falou, é money. Então, a gente vai conseguir levar. Mas se a gente ficar falando isso, aquilo, não sai do lugar, galera. Não sai do lugar. Então, a gente precisa potencializar. Fala, Riva. Eu tô falando de um aspecto macro, né? Quando a gente vai falar em grandes populações, né? Mas isso é um trabalho de formiguinha. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque o cara que já tá com a estética bacana, esse cara já gosta de treinar. Esse cara já tá fidelizado. E não é a grande massa que é igual esse cara. Só você olhar na rua. Quem tá bem fisicamente, quem tá com o corpo sarado, com o shape sarado, é nicho. Tem o nicho da estética, da galera que curte treinar pesado. É um nicho. Mas a maioria não tá ali. Então você tem que... Nós, enquanto profissionais de educação física, nós temos que ensinar essas pessoas. Porque elas não têm o hábito da prática. Então, o nosso trabalho...
Ele tem que ser mastão, você tem que entender um pouco como funciona a mente humana, você tem que entender um pouco de hábito, você tem que saber usar gatilho para convencer esse cara, o Rodrigo vai ensinar vocês. Então, primeiro traz esse cara, primeiro ajuda esse cara a transformar a vida dele, se habituando a fazer, com esses argumentos, mais a prática. O cara treina hoje, o cara treina amanhã, ele acumula um mês, ele acumula 2, ele acumula 3. A estética é um bônus. Só que eu considero aqui, a estética está aqui. O bônus, cara, sobe, vai lá em cima. Então o cara, quando ele consegue estar já ambientado porque o exercício físico é uma ferramenta foda. Porque ele é um hábito angular. Leia o livro O Poder do Hábito. Não tem um cara bem sucedido que escreve livro por aí, qualquer um desses caras aí, dessas autoridades que estão falando aí, que tem livros, caras top, não tem um que não fale do exercício físico, que foi uma das ferramentas que ajudou ele a chegar onde ele chegou. Não tem um, galera. Então ele é um hábito angular. Então ele vai melhorar sua saúde, ele vai melhorar sua estética, ele vai melhorar sua produtividade no trabalho. Então ele é uma ferramenta angular. O que é isso? Ele melhora outras áreas da sua vida. Então o cara que começa a se disciplinar num treino, ele começa a cuidar mais da alimentação, ele começa a enxergar mais, ele começa a beber menos, ele começa a olhar mais para a família, ele começa a ver que as ideias dele pipocam com mais facilidade, porque o cérebro dele está inundado de hormônios bons e oxigenação. A gente vai entrar muito em fisiologia aqui. Mas é isso que acontece. Tá? E além disso, economiza, reduz grana, as empresas ganham dinheiro, as empresas têm lucro lá na outra ponta, porque você sabe de uma coisa, galera? A concorrência hoje está lá em cima. Então, onde as empresas estão ganhando dinheiro, galera? Vocês sabem quanto custa a folha da área de saúde de uma empresa grande dessa, como eu trabalhei? Chega a ser a segunda ou a terceira folha da companhia. Que é uma companhia que são empresas que tem nada a ver com saúde. Mas a área da saúde é que mais onera. Então, onde que essas empresas grandes ganham dinheiro se não dá para elas mexerem no preço do produto final, porque a competição é grande? Elas ganham dinheiro reduzindo o custo, moçada. Reduzindo na água, reduzindo no custo com saúde. Assim que elas ganham dinheiro, gente. Entenderam? Então são os famosos savings. Legal, hein, Vamos fazer, eles falam assim, vamos fazer o nosso budget, o que nós temos de saving. E tá cheio de black belt aí, nessas empresas grandes, que são caras especializados em detectar oportunidades de redução de custo. Então olha a oportunidade. Legal, Ribas. Cara, a gente está quase chegando no final aqui. Eu quero falar mais um negócio. Você falou, né? Tipo, nós precisamos aprender a vender, isso é fato. Precisamos aprender outras competências que a gente vai trabalhar durante essa semana, né? Que é principalmente mexer com a cabeça das pessoas, os gatilhos mentais, tudo que estimule as pessoas a conseguir, né, frequentar a academia, entender o que ela precisa ir, despertar outras coisas, e para isso a gente precisa entender um pouco mais de comportamento humano, de mindset, de psicologia, de neurociência. Então a gente vai trabalhar muitas ferramentas nesse sentido, né, durante esses dias aqui. Ribas, antes de eu dar os recados finais, você gostaria de fazer alguma consideração final aí sobre tudo que você falou? Cara, sim, a gente já falou bastante coisa, mas a consideração final é levar essa bandeira da prática regular de atividade física. É mais uma argumentação, atividade física aumenta a produtividade, reduz custo, tá? Diante dessa pandemia aí, infelizmente, nós vimos que quem mais sofreu foram os crônicos, né? Obesos principalmente aí. Então são pessoas que com certeza não tiveram a prática habitual de atividade física em suas vidas. Então os números são alarmantes para essa população. Já tem estudos aí saindo que pessoas fisicamente ativas se recuperaram mais rápido da Covid-19. Então eu acredito muito que depois que já está acontecendo, né, a gente já está vendo algumas mudanças, né? Mas as pessoas vão colocar a atividade física em outro patamar de prioridade em suas vidas. Então é uma grande oportunidade para os profissionais de educação física. Eu acredito muito nisso aí. Legal, Então, cara, isso que você falou é uma coisa que a gente tem falado bastante, né? A questão da imunidade, exercício físico e o Covid.
né, as pessoas mais saudáveis aí que contraíram a doença tiveram sintomas mais leves, e quem obeso, diabético, sedentário, teve o Covid, teve os sintomas mais graves e até o maior número de mortes aí, galera. Isso é outra coisa que vocês têm que estudar, tem que estar por dentro para falar com as pessoas, para elas não deixarem de fazer atividade física. Galera, tema do Ribas aqui a gente fechou. Pô, informações valiosíssimas, tanto para você convencer mais as pessoas a fazer atividade física, quanto de repente até você criar um programa de treinamento e oferecer dentro das empresas. Então, olha a oportunidade, sorria para a foto, Ribas. Galera, tira um print aí, posta, marca eu e o Ribas aí na postagem aí, galera. Faz o favor aí, posta aí nos seus stories para marcar aí, tá? Então, o tema do Ribas é informações valiosíssimas para que vocês utilizem, tá? No dia a dia de vocês, falando com as pessoas. E não para por aqui, galera. Amanhã temos um convidado especial também, Stefano Dedini. O Stefano, ele é gerente na Page Group. A Michael Page, uma das empresas do Page Group, ela é uma empresa recrutadora de pessoas. O Stefano entrevistou mais de 5.000 pessoas. Dentro dessas pessoas, ele entrevistou diretores e presidentes de grandes empresas. Então, o Stefano sabe o que as pessoas mais bem-sucedidas do mercado em geral, tá, estão fazendo para chegar lá. Estão fazendo para chegar lá. E o Stefano vai falar sobre carreira amanhã. Carreira, tá? Como fazer o teu desenvolvimento da carreira, o que precisa ter, o que essas pessoas que são presidentes e diretores de grandes empresas fizeram para chegar lá. Tudo para que vocês se inspirem, busquem mais informações, entendam das competências. Ele vai falar muito de competência, o que precisa ter para chegar lá. Então, uma baita live amanhã. O Stefano é um profissional aí, ferrado na área dele, e vai ceder o tempo dele aqui para estar aqui com a gente amanhã às 9 horas. Não perca amanhã. Galera, as lives, elas não vão ficar gravadas no meu Instagram. Mas para quem estiver aqui todos os dias, na quarta-feira, eu vou dar o próximo passo fora essa live, tá? Então, fora essa live, a gente vai continuar com o projeto, não vai ter custo. E as pessoas que continuarem aqui, eu vou passar mais para frente, não vou falar hoje. Não vai ficar salvo no Instagram. Eu vou postar uma arte agora com uma frase relacionada ao tema. Vocês que estão aqui, por favor, né? A gente doou o nosso tempo gratuitamente. O Ribas trouxe toda a experiência dele. O que eu peço para você? Se você esteve aqui na live, vai lá e dá um soquinho na foto. Dá um soquinho na foto e marca 3 profissionais, pelo menos, que não puderam estar aqui hoje para virem o restante da semana. Então, vou postar uma arte agora, com uma frase, falando desse movimento que a gente está fazendo, semana inteira, segunda até domingo tem live, todos os dias às 9, no sábado e domingo às 10 da manhã. E acompanhe aqui, assista, que quem estiver participando vai ter um bônus animal, tá? Que eu vou divulgar, começar a divulgar na quarta-feira. Beleza? Ribas, cara, quero te agradecer por aceitar o convite, por estar aqui compartilhando toda essa experiência. Pô, sem preços para o que você compartilhou, mostrou pro pessoal aqui. Uma ferramenta animal, cara, animal. Muito obrigado e muito grato a todos vocês que estiveram presentes aqui durante essa 1 hora com nós. Quer mandar um alô aí? Quero agradecer você, né, meu caro? Agradecer você aí pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer. Sempre que você precisar de mim, você sabe que você pode contar. Também sou muito grato a você. Também aprendo muito com você, a gente já se conhece faz um tempo, e o recado que eu dou para essa galera que está assistindo aí, que vocês estão tendo uma grande oportunidade de aprender com um cara que está fazendo a diferença no mercado fitness, é um cara que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, é um cara que teve uma mudança de vida fantástica, que eu presenciei, e é um cara que eu admiro muito, tá? Além de meu amigo, é um baita profissional. Então não deixe de assistir as lives. Sigam o Rodrigo aí, que é muito conteúdo de qualidade para vocês. E o que ele vai passar pode ser a cereja do bolo que está faltando para que você possa deslanchar na sua carreira. O Rodrigo tem muito conhecimento para trazer para vocês, porque tem muita qualidade técnica, né? A gente não consegue, a gente consegue enxergar a qualidade técnica do profissional de educação física no Brasil, mas às vezes falta um pouco de mudança de mindset.
de mentalidade, 19 um pouco mais de segundos. visão, de coragem, beleza? Então é isso. Obrigado, galera. Valeu, Rodrigão. Tamo Valeu, junto. galera. Show de bola. 12 segundos. Vai falando tchau aí pra gente. Já vai cair já. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. O negócio é pôr em prática. Boa.